Olá a todos e a todas. Eu sou o professor de matemática Domingos Anselmo, mentor do projeto Aproximar. Projeto Aproximar. O estudante e a matemática juntos. Vamos a mais uma atividade pensando em matemática. Todo número natural terminado, ou seja, cuja unidade seja 0, 2, 4, 6 e 8, ele é dito o número par. Tá certo? Ou seja, observe, olha a importância do diagrama. Se esse conjunto todinho aqui é os naturais, se você tirou os pares, o que restou passa a ser número quem? Ímpar. Ou seja, o que é o número ímpar? Termina em 1, 3, 5, 7 e 9. A unidade é 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7 e 9. Mas, obviamente, imagine o seguinte. Imagine que esse garoto entendeu identificar o número par. Ele vai, ora, dado para ele uma coleção de objetos, de números, se ele classifica esse número como sendo par, beleza. Se ele não for par, ele só pode ser o quê? Ímpar. Tudo bem? E aí, o que acontece? Ele consegue classificar. Então, o que está aqui nessa coluna aqui, ó, em vermelho, olha aqui em vermelho, tá vendo aqui? É o que nós chamamos dos pares. O que não está na coluna aqui, ó, esse daqui, ó, é o que nós chamamos de quem? Dos ímpares. Então, existe uma forma de descobrir se o número é par ou o número é ímpar. O que acontece é o seguinte, professores, professoras, pais, responsáveis. A grande maioria dos professores chegam na sala de aula, já chegam direto e dizendo, faça isso, faça aquilo. Não é assim que funciona. Observe bem, existe uma construção, e é nessa construção que ele aprende a pensar e raciocinar. Eu não estou falando simplesmente em decorar e memorizar. Não. Eu estou falando em construir. Ele consegue, através do agrupamento, ele consegue entender o conceito inicial do ser par e ser ímpar. Deixa resto 0 e deixa resto 1. Na verdade, o que ele está fazendo é trabalhando o algoritmo. Veja o vídeo, veja o vídeo anterior. É o algoritmo euclidiano. Ele está dividindo isso por 2. Ele está dividindo isso por 2. E ao dividir por 2, ou o resto é 0 ou o resto é 1. Ou seja, tu pega os naturais, você faz uma partição e divide ele em 2 blocos. Um bloco só tem números que ao dividir por 2 deixa resto 0. No outro bloco só tem números que ao dividir por 2 deixa resto 1. Então você dividiu isso em 2 blocos, tá certo? Que está aqui, ó. O bloco de colunas vermelhas aqui, ó, são os pares. E o bloco que não está de vermelho, que é o branquinho aqui, ó, são os ímpares. A pergunta natural é o seguinte, professor e professora. Esse garoto é um ser pensante. Ele não só decora. Eu nunca falei que a memória não é importante em matemática. A memória é importante em matemática. Mas não é só memorizar. Matemática não é só decorar. Matemática, você guarda em memória alguns pressupostos. Os outros você constrói. Aí é que está a beleza. Se você constrói, você pensa, você raciocina. Você é um cara que possivelmente não terá dificuldade no futuro, na área das exatas em particular. Tudo bem? O que eu quero agora, partindo dessa construção, eu quero agora entender o que acontece nessa estrutura de adição e nessa estrutura de multiplicação. Obviamente que eu estou pulando uma etapa, Você tem que ir lá no vídeo de multiplicação ou no vídeo de adição, obviamente, mas eu não posso deixar de falar isso nesse momento, já que eu estou tratando dos números pares e dos números ímpares. Outro detalhe importante, sequência. 0, 2, 4, 6, é sequência, tá vendo? É sequência, ó. É uma sequência numérica. Então, quando você separa os naturais em 2 grupos, pares e ímpares, tu está, na verdade, construindo 2 sequências. A sequência dos números pares e a sequência dos números ímpares. Também é sequência. Tudo bem?
É muito interessante isso, é muito interessante. O que a gente vai fazer agora? Vamos estudar exatamente como que funciona essa estrutura na cabeça do aluno. Professor, professora, eu não estou falando para você chegar em sala de aula e falar isso para a criança do jeito que eu estou escrevendo aqui. Essa estrutura, professor, professora, é sua, pai, é sua. Essa estrutura é sua, você já é adulto. Criança é criança, adulto é adulto. É por isso que o apóstolo Paulo falava o seguinte: quando eu era criança, eu falava como criança. Agora que sou adulto, eu falo como adulto. Mas é a mesma linguagem, a mesma linguagem. Ou seja, você vai falar uma estrutura que a criança, teoricamente, não conseguiria entender da forma como está escrito, mas eu vou fazer a mesma coisa aqui. E observe bem, eu vou fazer olhando para cá, para você ver que funciona. Tudo bem? Bem, vamos dar continuidade e vamos ver como é que funciona essas propriedades, como é que eu faria essas propriedades aqui juntamente com as crianças. Por exemplo, ele já tem conhecimento, então já tem aqui na tabelinha quem são os pares e quem são os ímpares. A ideia é fazer com valores pequenos para poder enxergar o processo, tá certo? Então, por exemplo, sem nenhum problema, nós poderíamos, gravando, sem nenhum problema, nós poderíamos pegar o 4, tá certo? E digamos 6. Tudo bem? 6. Então, tá aqui, ó. Você tem aqui, aí você vai fazendo a pesquisa, né? Você vai fazendo, né? Então, aqui é a ideia de 4 e aqui é a ideia de 6. Então, você tem o quê? São dois pares. São dois pares. Tudo bem? Então, o que acontece? Eu estou pegando um número par e vou juntar com o número par. Pronto, juntou. Quando você fez isso, ele pode até contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu peguei o 4 e adicionei mais 6, ou 6 e adicionou mais 4, o resultado é quanto? 10. Então, o que aconteceu? Quando tu pegou um par e somou a um par, o resultado foi um número quem? Par. Então, já tem um indício, né? Já tem um indício que quando você pega um par e soma a um par, dê um par. Tudo bem? Eu vou apagar aqui, ó. Tudo bem? Vou apagar aqui. Nós podemos, né, visualizar isso daqui a pouco. Tá ok? Então, vamos pegar outros, né? Vamos pegar outros. Vamos fazer assim. Tá? Então, ele pode... números pequenos, nada de coisa grande não. Pega o 8, vamos... 8, né? Digamos, aqui tem 4. Aí, mais 4, aqui tem 8, tá certo? Tem 8, ó. E vamos supor o 12, né? Então, 12. Aí, vamos pegar aqui, ó. 4, mais 4, 8, mais 4, 12. Tudo bem? Mais 4, 12. Beleza? Tá aqui, ó. 12. Então, eu tô pegando o 8 e tô pegando o 12. Tudo bem? O 8 e o 12. Tá ok? Vamos fazer o quê? Vamos juntar. Juntou. Então, o que é que eu tô fazendo? Eu tô juntando, eu tô somando o número par e o número par. Quando você faz isso, ó, você conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Resultado deu quanto? 20. Ou seja, eu peguei dois pares e a soma dele deu um número quem? Par. Então, eu sou levado a crer que quando eu pego um número par e somo um número par, o resultado é o número quem? Par. Então, na adição, quando eu pego dois pares e adiciono, o resultado é um número par. Tudo bem? Então, isso é interessante porque vai nos ajudar na compreensão das contas que vão surgir de adição, de produto ou coisa similar. Essa compreensão, no meu ponto de vista, ela tem que acontecer. Por quê? É o momento que você tem desse garoto começar a treinar o pensamento matemático. Eu não estou falando que esse garoto vai ser um matemático no futuro. Se ele vier a ser, melhor ainda. Eu estou falando que ele precisa treinar o pensamento matemático. Tudo bem? Beleza. Então, o que aconteceu? Eu fui no conjunto, ó, eu fui nesse conjunto, veja bem, eu fui nesse conjunto e peguei nesse conjunto dois números pares.
Quando eu adicionei, o resultado ainda é um número quem? Par. O que significa dizer isso? Os naturais, veja bem, os naturais, vou escrever aqui em cima, os naturais, deixa eu apagar aqui, deixar bem aqui assim, por 2, né? Os naturais, ele tem o que nós chamamos da adição, tá certo? Ele tem o que nós chamamos da adição. E aí você traz essa adição aqui para os pares, ó. Quando eu pego 2 números pares e adiciono junto, o resultado ainda é um número quem? Par. Então, os números pares, eles são fechados na adição, ou seja, eles preservam a adição. Quando eu pego 2 pares quaisquer e adiciono, o resultado ainda é um número par. Tudo bem? Vamos fazer o seguinte agora. Vamos pegar agora números ímpares. Por exemplo, pegar números pequenos. Ó, 3 é ímpar. Vou pegar o 7. 7 também é ímpar. 7 também é ímpar. Tá vendo aqui as quantidades? Então, essa quantidade simboliza o 3 e essa quantidade aqui, gravando, essa quantidade aqui é simbolizada por 3 e essa quantidade aqui é simbolizada por 7. O que aconteceu? Os dois são ímpares. Aí você vai juntar. Juntou. Tá certo? Então eu peguei o 3 e somei a 7. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, quando eu peguei o 3 e somei a 7, deu quanto? 10. Ou seja, eu estou somando 2 ímpares, mas o resultado deu um número par. Então, observe que esse conjunto aqui, formado por número ímpar, está me dizendo o seguinte: se eu pegar dentro desse conjunto 2 números ímpares, quando eu somar, o resultado dessa soma vai vir para cá. Tá certo? Então, se eu pegar aqui 2 números ímpares, a conta está me dizendo que eu, ao pegar 2 números ímpares, e quando eu faço essa união, essa junção, eu estou somando, o resultado vem para esse conjunto. Tudo bem? Ou seja, significa dizer que os números ímpares não são fechados na operação adição. Ok? Porque se fosse fechado, ao somar 2 ímpares, teria que dar um ímpar. E ele vem para cá. Ele sai do conjunto, né? O resultado sai do conjunto. Eu peguei o 3 e peguei o 7. O resultado está aqui dentro dos pares. Então, começa uma lógica matemática aí. Uma lógica matemática. Tá certo? E essa lógica matemática, senhores, ela está presente nos nossos celulares, porque nos nossos celulares, nos nossos aparelhos, nós trabalhamos com os números binários. E nos números binários nós temos isso, tá certo? Lá nos binários nós temos o 0 e o 1. O 0, simbolicamente para nós, seria os pares, e o 1 seria os ímpares. Quando você soma o 1 mais 1 nos binários, dá 0. Ou seja, quando eu pego 1 mais 1, dá 0. Vem para cá. Ou seja, um ímpar somado a um ímpar, dá um par. Tudo bem? Então vamos pegar mais outro? Tá certo? Vamos pegar mais outro. E não esqueça, aula dada é aula estudada.